templos para deuses antigos, tumbas para reis esquecidos, calendários para a agricultura, é isso que sempre nos contaram sobre os grandes monumentos de pedra do passado. Mas há um problema, essa explicação não se sustenta. Porque essas estruturas, em todo o mundo, compartilham um segredo, um alinhamento obsessivo com as estrelas que vai muito além das necessidades de um agricultor ou de um sacerdote. Parece que estão traçando o percurso de algo, e quando descobrimos que o mais antigo de todos, construído há 12 mil anos, parece ser o mapa do céu, no dia de uma catástrofe global, a pergunta se torna inevitável. São simples locais de culto ou são imortais? Avisos antes de embarcar nesta fascinante viagem, onde tentaremos responder a essa inquietante pergunta. Como sempre fazemos, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar nosso trabalho e para não perderem os próximos vídeos. Göbekli Tepe, no coração da atual Turquia, é o mais antigo entre esses mistérios. Descoberto em 1994, enterrado sob a poeira dos milênios, revelou uma verdade que a história oficial tinha dificuldade em aceitar. Já há 11.600 anos, o homem era capaz de erguer templos ciclópicos, orientados com uma precisão impressionante em relação às estrelas. Mas por quê? Por que gastar recursos imensos numa época em que a sobrevivência era um desafio diário para construir algo que não servia nem para caçar, nem para se alimentar, nem para se defender? E depois, aqueles símbolos misteriosos, aqueles pilares decorados com animais, alguns dos quais nem sequer existiam naquela região. Abutres, escorpiões, leões, uma fauna esculpida por mãos que sabiam o que faziam. Alguns estudiosos, entre eles o engenheiro Martin Sweatman, propuseram uma teoria ousada, que aqueles símbolos seriam a representação cifrada das constelações celestes. Que Göbekli Tepe seja na verdade um mapa do céu. Um céu de 12.900 anos atrás, naquela mesma época em que algo abalou o mundo inteiro. É o início do Dryas recente, uma misteriosa era glacial que durou cerca de 1 milênio. A Terra, já caminhando para o aquecimento pós-glacial, mergulhou de repente em um frio mortal. Os oceanos baixaram, espécies inteiras desapareceram. E a civilização, se é que podemos chamá-la assim, foi atingida por um trauma que marcaria para sempre a memória da humanidade. A ciência moderna ainda debate sobre a causa, mas uma teoria ganha cada vez mais força. O impacto de um cometa, não um cometa qualquer, mas um fragmento do complexo das Taurídeas. Um corpo celeste que teria atingido a América do Norte com uma violência tão grande que gerou incêndios globais, levantou poeira que escureceu o Sol e desencadeou aquela mini-era glacial. É uma teoria que se baseia na observação de sedimentos ricos em irídio e microesferas de vidro encontrados em vários continentes. Mas a pergunta que nos interessa é outra. Se isso realmente aconteceu, alguém viu, alguém sobreviveu e esse alguém construiu Göbekli Tepe. A Pedra do Abutre, um dos pilares mais enigmáticos do local, mostra uma ave com as asas abertas, uma esfera e outros símbolos alinhados de tal forma que sugerem, segundo Sweatman, a configuração do céu. O dia em que tudo mudou é uma assinatura celestial. É como se os construtores quisessem congelar aquele céu e dizer, naquele dia o céu era assim. Lembre-se disso, quando voltar acontecerá de novo. Porque se existe uma constante na cosmologia arcaica, é a ciclicidade. Os antigos não viam o tempo como uma flecha, mas como um círculo. Tudo retorna, toda catástrofe, todo renascimento, todo ciclo, e o céu é o relógio. Até em Stonehenge, a milhares de quilômetros a oeste, encontramos uma obsessão semelhante. O famoso círculo de pedras, com cerca de 5.000 anos, está perfeitamente alinhado com o solstício de verão, mas há mais. Algumas pedras parecem posicionadas para acompanhar também o ciclo lunar, os eclipses, e talvez mais ainda, talvez algo ainda mais antigo. Porque descobertas recentes sugerem que o local pode ter sido precedido por estruturas ainda mais primitivas, mais antigas, talvez erguidas há 10.000 anos, e quem as colocou lá? Ele sabia o que estava fazendo, conhecia os movimentos do céu, os retornos e as repetições. E então nos perguntamos, será possível que Stonehenge também seja um arquivo celestial? Que servisse não só para acompanhar os ciclos sazonais, mas para lembrar quando o céu voltava a uma posição perigosa?
Alguns arqueoastrônomos sugeriram que o local poderia monitorar o ciclo de Saros, útil para prever eclipses, mas também as passagens periódicas de enxames de cometas, como a nuvem das Taurídeas, por exemplo. E se Stonehenge, assim como Göbekli Tepe, fosse um alarme, uma pedra de alerta? Mas o mistério não para por aí. Da Inglaterra às areias do Saara, o deserto esconde outro guardião do tempo. Em uma área hoje árida e inóspita, mas que antigamente era um berço de lagos e vegetação, ergue-se o sítio de Nabta Playa, no sul do Egito. Não é tão famoso quanto Stonehenge, mas é igualmente antigo e talvez ainda mais preciso. Também aqui, homens do Neolítico ergueram pedras, as dispuseram em círculos e as orientaram com uma meticulosidade que parece desafiar a nossa ideia de primitivo. As pedras olham para o céu, não por acaso, mas em direção a Sírius e às 3 estrelas do cinturão de Órion. As mesmas estrelas que, milhares de anos depois, os egípcios representariam nas pirâmides de Gizé. As mesmas que, na mitologia egípcia, representavam o deus Osíris, o senhor da morte, do renascimento, do ciclo eterno. É então inevitável perguntar por que justamente aquelas estrelas, por que aquele ponto no céu. Órion e Sírius não são apenas constelações magníficas, são marcadores celestes, e quem construiu Nabta Playa parece tê-las utilizado para marcar o início de um ciclo. Um ciclo muito longo, conhecido pelos astrônomos como precessão dos equinócios, uma lenta oscilação do eixo terrestre que faz mudar a orientação do céu. No decorrer de aproximadamente 25.920 anos, um movimento imperceptível ao longo de uma vida, mas evidente para quem observa o céu durante séculos. Eis a pergunta que inquieta. Quem eram esses observadores? Como eles conseguiam conhecer um ciclo que exige gerações de medições? Talvez não fossem cientistas no sentido moderno do termo, talvez fossem sacerdotes, xamãs, guardiões da memória celeste. E se a precessão não fosse apenas um fenômeno astronômico, e se fosse uma chave para compreender o tempo cíclico do desastre? Porque justamente em determinados momentos desse ciclo se concentram lendas de destruições, dilúvios, fogos celestes. Os maias sabiam disso, os egípcios sabiam disso e talvez até os sumérios. No livro sagrado dos maias, o Popol Vuh, conta-se que o mundo foi criado e destruído várias vezes. Primeiro havia os homens de barro, depois os de madeira, mas cada raça foi destruída, uma por ser frágil, a outra por não ter alma. Os novos homens nasceram do milho, mas os mundos antigos terminaram com a ira do céu, desencadeada pelo deus Huracan, o coração do céu, de onde, não por acaso, vem a nossa palavra furacão. Um trecho em particular é esclarecedor. Os céus escureceram, as montanhas tombaram, os animais se tornaram inimigos, a terra simplesmente enlouqueceu. São apenas mitos, alguém diria. Mas então, por que encontramos a mesma narrativa também nos Vedas indianos, nas tábuas sumérias, nas histórias aborígenes australianas, até mesmo no relato do dilúvio universal do Gênesis? Muda a linguagem, mudam os deuses, mas a essência é a mesma. O céu trouxe o julgamento, a água cobriu a terra e então tudo recomeçou. A ciência tem dificuldade em aceitar essa ciclicidade. É mais cômodo pensar na história como uma linha reta, progressiva. Mas as civilizações do passado não pensavam assim. Para eles, o tempo era um círculo, cada evento retornava, cada era tinha um começo e um fim, e o céu era o espelho desse tempo. Por isso, os maias criaram a conta longa, o calendário mais misterioso deles, iniciado em uma data remota, 3114 a.C., e concluído para muitos em 2012. Mas os maias não falavam sobre o fim do mundo, falavam sobre o fim de uma era, de uma passagem, de um retorno. Esse retorno, porém, era marcado por um alinhamento celeste. O Sol, durante o solstício de inverno, nasceria exatamente no ponto central da galáxia, em um alinhamento que acontece uma vez a cada 25.850 anos. Mais uma vez a precessão, mais uma vez o céu retornando a si mesmo, como se a abóbada celeste fosse um enorme mecanismo, um relógio. E quando os ponteiros retornam a essa data, algo acontece. Mas o quê? Essa é a pergunta que persegue quem estuda os grandes ciclos históricos.
Porque os megalitos, as tradições orais, as lendas e até mesmo as catedrais medievais parecem querer nos dizer uma única coisa. Cuidado quando as estrelas voltam ao seu lugar, porque nesse momento se abre uma porta, um limiar invisível entre o antes e o depois. No mito grego, é Cronos, o tempo que devora seus filhos. Na mitologia nórdica, o tempo cíclico leva ao Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, seguido por um renascimento. Até mesmo a Bíblia tem seus ciclos, seus setenários, seus apocalipses, que não são o fim, mas a revelação, a verdade. Se tudo isso é apenas sugestão, então é uma das mais poderosas já geradas pela humanidade. Mas, e se não fosse, e se todas essas vozes de todos os cantos do mundo estivessem sussurrando a mesma verdade? Que a terra de vez em quando é atingida, que o céu de vez em quando se rompe, e que alguém, em um tempo esquecido, tentou nos deixar uma mensagem. Uma mensagem feita de pedras, imóveis, silenciosas e eternas, alinhadas com precisão em direção a um céu que muda lentamente. Mas não por acaso. O céu se move, as pedras não, mas as pedras observam, fixam aquele ponto e nos dizem quando tudo será assim novamente. Preparem-se. Nas últimas décadas, uma nova teoria ganhou espaço entre as áreas da geologia e da astrofísica, a teoria do impacto cíclico. De acordo com vários estudiosos, existe um intervalo recorrente de cerca de 12 mil anos, durante o qual a Terra é atingida por eventos extremos, impactos de cometas, inversões magnéticas, desastres climáticos. Não é ficção científica, é estatística. Em 2007, um grupo de cientistas publicou um estudo conhecido como hipótese do impacto do Dryas recente. Os dados geológicos mostram uma coincidência surpreendente entre o início do Dryas recente e a presença de microesferas metálicas, fuligem de combustão global, camadas ricas em platina e irídio, metais que, na Terra, são raros, mas abundam nos asteroides. Sinais inconfundíveis de um impacto celeste. Mas o mais inquietante entre esses dados não é o passado, é o futuro. Porque o cometa-mãe que pode ter originado aquele evento, o progenitor da nuvem de Taurídeas, ainda hoje cruza a órbita terrestre. Todo ano, entre outubro e novembro, a Terra atravessa essa nuvem, que hoje nos proporciona apenas uma chuva de estrelas cadentes. Mas e se entre esses fragmentos estivesse escondido um corpo maior, uma massa letal? Os astrônomos mapearam essa nuvem, descobriram que ela contém objetos com dezenas de quilômetros de tamanho e que a cada 3.200 anos, aproximadamente, a densidade de detritos aumenta ciclicamente, como se o cometa original, ao se fragmentar, enviasse enxames em intervalos regulares. Mas há outro indício, ainda mais sutil, gravado não na pedra, mas no calendário. Todo ano, entre outubro e novembro, a humanidade para lembrar os mortos e celebrar rituais antigos, que chamamos de diferentes nomes: Dia de Todos os Santos, Dia dos Finados, Dia de los Muertos, Samhain, Halloween. Mas se o nome muda, a essência permanece a mesma. É o momento em que, segundo muitas culturas, o véu entre os mundos se torna mais fino, os vivos sentem os mortos, e os mortos caminham entre os vivos. É o limiar, e esse limiar sempre acontece ali, no início de novembro, justamente quando a Terra atravessa uma região do espaço que os astrônomos chamam de Complexo das Taurídeas, uma trilha de detritos cometários potencialmente perigosos. Bem quando as Pleiades aparecem no céu, as estrelas que todas as culturas antigas observavam com respeito, temor e memória. Para os celtas era o Ano Novo, para os maias, o sinal de uma nova fase do calendário, para os gregos, as lágrimas das irmãs de Atlas, para os egípcios, a abertura do ciclo sombrio. Em todos os lugares, a morte se fazia presente. E então surge uma dúvida. E se essa data não tivesse sido escolhida por acaso? E se não fosse apenas uma passagem simbólica, mas um aniversário? A lembrança distorcida, ritualizada de um evento real. Uma noite em que o céu mudou para sempre, uma catástrofe ocorrida em um outono distante do mundo, transmitida não por palavras, mas por rituais.
E se todo ano, ao acender uma vela para os mortos, não estivéssemos apenas honrando nossos ancestrais, mas também tentando inconscientemente lembrar um dia específico, um dia em que as estrelas caíram, em que o sol se escureceu, em que a terra mudou. Claro, é fácil rotular essas conexões como coincidências ou pseudociência. Essa é a resposta mais conveniente. Mas quando as mesmas histórias, os mesmos alinhamentos e os mesmos ciclos temporais surgem independentemente em dezenas de culturas separadas por oceanos e milênios. Até que ponto podemos continuar falando de acaso? Não é mais ilógico crer em uma série infinita de coincidências do que em uma única e antiga memória compartilhada? Porque, se realmente há 12 mil anos um cometa abalou o clima da Terra, extinguiu espécies, mudou os oceanos e apagou civilizações, então o relato bíblico do dilúvio, os mitos sumérios de Ziusudra, a lenda de Deucalião na Grécia, de Manu na Índia, de Viracocha nos Andes, não são lendas, mas sim memórias disfarçadas de mito, memórias transmitidas com uma força extraordinária que nem mesmo o tempo conseguiu apagar. E ainda hoje, essas histórias falam nas tabuletas, nos cantos, nos textos sagrados, mas principalmente nas pedras, objetos simples que, no entanto, têm a força de resistir ao tempo. Sentinelas, as pedras de Karnak se erguem na costa da Bretanha, imóveis há milênios, parecendo ondas petrificadas que desafiam o vento do oceano. Na Escócia, em Callanish, ela se dispõe como um exército silencioso, alinhado entre os campos, com a gravidade de quem guarda um segredo. Em Minasdra, na ilha de Malta, elas aguardam o pôr do sol perfeitamente alinhadas com o sol, que 2 vezes por ano as atravessa como uma lâmina. E depois, as pirâmides da Guatemala, submersas pela selva, escondidas sob séculos de folhas e silêncio, como gigantes esquecidos. Todas essas estruturas monumentais parecem ter algo em comum. Olham para o alto, são orientadas com precisão, voltadas para o céu, como se estivessem procurando por algo. Não parecem ter sido construídas apenas para resistir ao tempo, mas quase como se estivessem esperando. Talvez guardem a lembrança de uma época distante, quando o céu se tornou uma ameaça, um período em que algo traumático aconteceu. O céu queimou, o sol mudou de comportamento, a terra tremeu, o oceano invadiu as costas e a luz desapareceu, deixando para trás apenas escuridão. Pode ser esse o real significado desses sítios antigos? Uma mensagem não escrita, mas esculpida nos alinhamentos, nos ângulos, nos jogos de luz e sombra, uma mensagem codificada na linguagem do céu, a única capaz de resistir ao tempo. Um dia, preciso, uma data impressa na posição das estrelas, um ponto no tempo que, se conhecêssemos esse código, poderíamos decifrar. E se esse dia ainda não tivesse chegado, ou pior, se estivesse destinado a voltar? A nuvem das Taurídeas gira como uma espada silenciosa no espaço. Os sinais estão aí, mas nós paramos de olhar para cima. Nós esquecemos o céu. Achamos que o tempo é nosso, que a história é linear, que a tecnologia é suficiente para nos salvar. Mas, e se quando o céu decidiu atacar pela última vez, um povo antigo decidiu transmitir essa terrível história através de uma mensagem feita de pedra? E se agora fosse a nossa vez de tentar decifrar essa história antiquíssima? Deixem nos comentários o que vocês acham e se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história!